A paz do Senhor Jesus, meu querido amigo, minha querida amiga, amado irmão em Cristo. Aqui quem vos fala é o seminarista Carlos Delgado, da Primeira Igreja Batista em Vila Margarida. E esse é o seu Café com Jesus, mais uma vez abordando temas que procuram edificar a nossa vida espiritual e nos aproximar de uma vida de relacionamento com o nosso Deus. Hoje estaremos lendo alguns versículos no livro do evangelista Mateus, capítulo 14, dos versos 1 ao 21, onde estaremos falando: sofra eu, não sofra a obra. Queremos dirimir aqui com os irmãos a respeito de pão novo, pão velho, pudim de leite, torradinhas e farinha de rosca. Assim diz a palavra. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: ele é João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso, esses poderes miraculosos atuam nele. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não é permitido possuí-la. Embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: dá-me no prato a cabeça de João Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela. E mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mão. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui 5 pães e 2 peixes apenas. E o Senhor Jesus disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou-os, partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles o entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pai amado, Deus querido, esta é a Tua palavra, e que o Senhor fale-nos segundo o Teu querer e a Tua vontade, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amado, Herodes manda matar João. Vimos aqui no início da palavra que ele se encanta com a dança
daquela moça, filha de sua amante, e a mãe aproveita-se disso devido ao ódio que tem de João, por João falar a verdade, por João mostrar que eles viviam em pecado. E por isso, por ser um homem justo, um homem de Deus, ele é decapitado naquela prisão. No verso 13, Jesus então fica sabendo o que aconteceu com aquele que o havia batizado, com aquele que era filho de Isabel, que era também seu primo. Havia laços sanguíneos entre Jesus e João. E eu creio que naquele momento a natureza humana do Senhor tenha se aflorado e ele sentiu-se triste. Ele sentiu a morte do seu amigo, do seu primo, do seu irmão, do seu servo. E o que o Senhor quis fazer? Ele procurou a solidão. Talvez Jesus quisesse estar ali a sós com Deus, pensando, refletindo, quisesse estar só. Há momentos na nossa vida em que nós recebemos notícias tristes, em que nós somos atordoados por uma série de coisas deste nosso mundo pós-moderno, deste nosso século de tantas coisas ruins, tantas notícias desagradáveis. E a gente queira ficar só até mesmo no meio da multidão. A Bíblia diz que Jesus entra no barquinho, entra no barco e prefere ficar sozinho. Mas a grande verdade é que ele não pode parar. O líder, ele não pode parar. O que tem chamada, ele não pode parar. Ele tem que suportar todas as coisas, todas as más notícias, todas as barreiras, todas as adversidades. E ele precisa continuar em sua missão, a que fora chamado, que é apacentar o povo, que é ensinar o povo, que é levar pão, é dar comida, dar alimento. Então, quando Jesus vai ali naquele barco e a multidão toma conhecimento disso, o que eles fazem? A palavra diz que eles acompanham o barco de Jesus pelos arredores daquele lago, daquele rio, acompanham a pé. Eles querem ficar perto de Jesus. O povo ainda hoje continua com fome. O povo ainda hoje continua buscando preencher as suas ansiedades, a sua solidão. O povo precisa de Jesus. E só aqueles que são chamados por Deus como profetas nestes dias são capazes de, em nome do Senhor Jesus, curar esta multidão, dar pão para essa multidão. Jesus vai num barco, a multidão o acompanha a pé, porque a obra de Deus ela não pode parar. Porque a missão designada pelo Senhor de ir pregar o Evangelho a toda criatura e de apacentar este povo, discipulando, ensinando, ajudando, amando,
ela não pode parar. A obra de Deus, ela não pode sofrer. Embora muitas das vezes os líderes, ele sofra, ele se sinta só, ele se sinta triste, ele se sinta acuado, em dúvidas. Mas ele foi chamado para liderar e para ser ministro de Deus nesta terra. E como ministro ele não pode parar, porque a obra não pode sofrer. No verso 14, a Bíblia diz que Jesus tem compaixão da multidão. E ele, o Senhor, olhando aquela multidão que ansiava por ele, que esperava receber alguma coisa dele, o Senhor os ama. E ali o Senhor cura os doentes. E o povo quer ficar ali, quer ouvir. Sabe por que o povo quer te ouvir? Porque você representa o Senhor nesta terra. Sabe por que o povo quer te ouvir? Porque você é ministro. Você é representante de Deus aqui. E você tem pão, e você tem palavra. E você, em nome do Senhor Jesus, você pode levar a cura da alma, a cura do físico e, sobretudo, a palavra de salvação, de conforto a este povo. A tua chamada, meu querido, o teu ministério foi Deus quem deu. Não abra mão disso, não desista disso. O verso 15 desta palavra, nesta manhã, mostra-nos que o problema, a dificuldade, ele não é resolvido ignorando-se a realidade. É preciso assumir risco. Lá estava a multidão. E o dia começa a findar-se. Então, os discípulos preocupam-se, pois haviam ali milhares de pessoas. A Bíblia diz que só homens eram cerca de 5.000, além de mulheres e crianças, verso 21. Então, meu querido e minha querida, meu amado líder, pastor, sacerdote, ministro, reverendo, professor de escola dominical, seja que chamada você tenha, mas o Senhor nos mostra que o problema não se resolve ignorando a realidade da situação. É preciso assumir risco. Era tão fácil, conforme os discípulos disseram: Senhor, está ficando tarde, despede esta multidão, manda-os embora para que eles possam ir aos armazéns, aos mercados, comprar pão, comprar alimento. Eles estão com fome. A igreja tem que avançar. A igreja tem que assumir riscos, tem que ter audácia, audácia de evangelismo, audácia de abraçar o seu membro, audácia de cuidar das suas ovelhas, a audácia de fazer missões, audácia de buscar a estratégia de Deus em empreendimentos que edifiquem vida e que façam com que o reino de Deus cresça nesta terra. Mas é preciso avançar, e para avançar é preciso correr risco. Se você está no caminho, se você está na direção e, sobretudo, se você tem consciência de quão grande é o Deus que você serve, certamente, meu querido e minha querida, meu líder, meu amado irmão e irmã, você será mais que vencedor. Você alcançará os teus objetivos, porque trata-se de quê? Do crescimento da obra do Senhor nesta terra. E se o teu alvo for o Senhor Jesus, nada vai te deter, nada vai te parar, nada vai te impedir. O problema não se resolve ignorando, você tem que assumir essa responsabilidade. Ali estava o povo, e no verso 16 desta palavra, o Senhor diz o quê? Olha para os seus discípulos e diz: dai-lhes voz
o que comer? Você tem dado o que comer ao povo? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem empunhado-se da palavra da verdade? Buscado cada dia mais estar como varão aprovado na palavra, no trato, no agir, no comportamento? Dai-lhes de comer. É você, sou eu, somos nós, líderes chamados, que temos que dar ao povo o que comer, porque o povo tem fome. Vamos sim passar por cima dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Vamos avançar e transpor todas as barreiras que as circunstâncias ou que o inferno possa querer colocar em nossos caminhos para tentar nos fazer parar. Mas aquele que é de Deus não para. Dá-lhes o de comer. E o que dá para essa gente? Qual seria a solução? Aí no verso 17, Jesus então pergunta: temos aqui, Jesus quando manda dar-lhes de comer, aí eles disseram ao Senhor: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Para o Senhor há algo que seja impossível? Para o nosso Deus há algo que seja difícil? Não. O Senhor diz assim: trazei-os aqui. Traga os pães, tragam os peixes. Vamos resolver este problema? Vamos resolver esta dificuldade? Vamos transpor esta barreira? Vamos avançar? Vamos vencer? Traz aqui. E o verso 20 mostra que comeram todos, ficando plenamente satisfeitos, E ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. E sabe o que eu fico a pensar, que fico a refletir? Por que sobraram 12 cestos cheios de pedaços? Poderiam ser pães inteiros, afinal eram 12 cestos, mas estavam ali 12 cestos cheios de pedaços. Ora, irmãos, lembro-me quando, em determinada ocasião, os discípulos de Jesus começaram a discutir quem seria o maior no reino de Deus, quem estaria sentado à sua direita ou à sua esquerda. E creio também que eles pensavam isso no período em que estivesse aqui no reino terrestre. Mas aquelas discussões, às vezes, penso eu que se acirravam muito, porque um dizia Pedro, outro João, outros Marcos, e por aí iam. Quem mais? Eu penso que quando Deus permitiu que sobrassem 12 pedaços, 12 cestos cheios de pedaços de pão, é porque Jesus é que é o dono da igreja. Jesus é o maior, seja aqui, seja no céu, seja na eternidade. A Ele, só a Ele pertence a glória, o poder, a honra. Nós temos nossa chamada, nós temos o nosso ministério, mas o dono da obra, o dono da igreja é o Senhor. Então, ali não poderia ter um único pão inteiro em algum daqueles cestos. Os cestos, se tivesse no cesto A ou no cesto B,
Ele diz, olha só, esse é o cesto que me representa, eu serei o maior. Não, esse é o meu. E surgiria ali uma polêmica, uma discussão que nada teria de edificativo. Eu creio piamente que ali o Senhor estava já mostrando que Ele é o maior, que Ele é o dono e que nós somos seus servos. Nós somos atalaias do Senhor nesta terra, servos para servir, mensageiros da palavra de Deus, mensageiros das suas boas novas. E não poderemos empunhar-nos do privilégio de sermos chamados a sermos líderes, para querermos discutir quem é o maior ou quem é o menor, qual o ministério que é grande e que é isso ou que é aquilo. Mas Deus olha-nos, o Senhor olha-nos e procura nesta terra verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e verdade. E a própria palavra diz o quê? Que é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Ouvi certo pastor dizer que pior que um púlpito vazio é um vazio no púlpito. E querido, minha querida, todo aquele que tem sido chamado à liderança tem que subir ao altar de cabeça baixa, para que Deus o honre, para que Deus o revista de unção e poder, e ali ele possa descer daquele altar de cabeça erguida, glorificando ao Senhor que tem trabalhado em sua vida e que as almas têm reconhecido Deus através dele. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão, porque Jesus é o dono da igreja e só Ele é o maior. Mas por que sobraram só pães? Vocês lembram que haviam peixes? Sabe por quê? Olha só o pão. Que interessante é a lição que o pão nos dá. Você, quando acorda pela manhã, ou à tardezinha, resolve ir à padaria, vai comprar os seus pãezinhos, o que você faz? Compra aqueles pãezinhos fresquinhos, chega em casa, parte ao meio, passa uma margarina, coloca um queijinho, E que delícia aquele pãozinho tão gostoso, Mas ainda que sobre alguns pãezinhos lá e fique para a parte da tarde, aqueles pãezinhos já não vão estar quentinhos, Mas você pega o pãozinho novamente, você não joga fora, você não se desfaz do pãozinho. Você pega o pãozinho, abre ele, passa uma margarina, leva no forno, ele está gostoso de novo. E ainda assim, querido, minha querida, que sobre ainda mais pães, você comprou bastante pão, E no outro dia ou 2 dias você guardou direitinho, tá limpinho, Você vai lá e principalmente a dona de casa, é catedrática nisso, Faz aquele pudim delicioso de pão. Ah, mas se passar uns 3 ou 4 dias, o pão fica duro. Eu acho que não dá mais para fazer o pudim, O pudim, não é isso? Então você vai e faz o que, meu querido? Corta o pão, em tirinhas, em torradinha, passa a margarina, leva ao forno e o pão está comestível, está gostoso, saudável, E ainda assim que você não faça isso com pão, você, a dona de casa, vai lá, você pega, moe o pão, rala o pão e transforma em farinha de rosca. Pega o bifão gostoso, maravilhoso, a bênção, passa de um lado, passa de outro, joga na frigideira e tá aquele bife abençoado, aquele manjar dos céus, bênção do Senhor para a tua vida. Sabe o que isso quer dizer? Mais uma vez a palavra nos mostra
que a bênção do nosso Deus, ela é durável. A bênção do nosso Deus é para sempre. A tua chamada não pode parar no meio do caminho. Você recebeu como bênção do Senhor o dom de ser líder, o dom de apacentar, o dom de liderar. Esse pão tem que durar. Esse pão é eterno. O teu descanso, o teu galardão, você terá na eternidade. A tua chamada aqui, ela é durável, ela é para sempre, ela é bênção de Deus para a sua vida. E ainda que por algumas vezes as circunstâncias possam querer te mostrar ao contrário, você não pode aceitar, você não deve aceitar. Vai em frente. Receba o que Deus tem te dado, porque é bênção do Senhor para a sua vida, é prestígio do céu. Muitas das vezes, amado e querido irmão, líder de nossos tempos, você pode até não receber porque você é sincero diante de Deus e você está fazendo a boa obra. Então você pode ser vítima da injustiça, vítima da incompreensão, mas o seu prestígio é no trono do Senhor. E foi então chamado para ser prestigiado no trono de Deus, porque a sua bênção é para sempre. Você é pão, e pão que distribui pão. Você é bênção que distribui bênção. Não sobraram peixes não, sobraram pães. Porque a bênção de Deus, ela não pode estragar. Imagine você no calor do deserto, mesmo que eles salgassem aqueles peixes, estavam bem distantes da cidade. Até chegar na cidade, certamente aqueles peixes não suportariam, eles estariam estragados. E a bênção de Deus para a sua vida, a tua chamada, o teu dom, ele não se estraga, ele não se acaba. Você é que às vezes pode querer parar pelo caminho, mas ainda assim aquilo que Deus te deu persiste, continua. Os peixes estragam, o pão não. Os peixes não suportam a caminhada, os pães sim. Você é pão. A bênção de Deus não pode estragar. Porque para que serviriam aqueles peixes se sobrassem? Para nada. Para nada. Para que serve peixe estragado? O pão velho, pão dormido, se renova, ficam como novo, tornam-se comestível, continuam bênçãos e abençoando, mas o peixe não. E é assim que deve ser. Continue dando pão ao povo. Não pare. Continue crendo que Deus é contigo. E se você continuar focado no alvo, na vontade do Senhor Jesus para a sua vida, nada te deterá. E grande será o teu galardão. Que Deus te abençoe neste dia. E que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome por este momento na tua presença. Aqui falamos sobre a tua palavra. E que o Senhor possa falar de forma mais profunda, mais conceptiva em cada coração nesta manhã. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então que você tenha um bom dia na paz.